Muito bom dia, começando mais um meu, seu, nosso Pense e Ore, nosso encontro diário de todas as manhãs. Seja muito bem-vindo, bom dia, produção. Como é que tá aí de Explosão 12, hein? Primeiro dia que foi essa noite de quinta-feira, hein? Diz pra mim, você tava ontem na Explosão? Você tava ontem lá? Me conta aí, quem estava na Explosão 12, o primeiro dia? Ontem recebemos uma unção. Que noite, hein? Que noite. Olha, eu vou dizer pra você que eu briguei com Deus ontem. Eu não queria pregar aquela mensagem. Não queria. Eu ia pregar sobre o Machado de Eliseu. Tinha escrito toda uma mensagem, escrevi e tal, e Deus não deixou. Era aquilo. Então, que você receba a palavra de Deus. Fico muito feliz, porque quem manda na Lírio não sou eu não. Quem manda na Lírio é Jesus. Muito bom dia. E manda bom dia aqui pra gente. De onde você tá falando? Um monte de gente aqui tava na explosão. E hoje é vigília, hein? Hoje o chicote estrala. Hoje é vigília, começando a partir das 9 da noite, ao vivaço. O link da vigília já tá lá no YouTube da Lírio. Você pode chegar lá, se inscrever e deixar lá o lembrete pra você não esquecer, óbvio, né? Mas hoje, 9 da noite, tem vigília. É muito bom estar com você aqui, ó. A Luciane Paula tá dizendo que foi uma explosão, estava lá. Pessoal de Belo Horizonte, bom dia, Cidade Tiradentes, é muito bom estarmos juntos. Bom dia, produção aqui, ó, Patrícia te mandando bom dia, produção. É isso aí, vamos juntos. Hoje é sexta-feira, sextou, hein? Sextou em ritmo de explosão 12, sextou em ritmo de avivamento e hoje é vida espiritual. E hoje a gente encerra também essa série top que a gente está falando desde segunda-feira, essa série sobre não tenha uma vida estagnada. Não tenha uma vida estagnada. É isso aí. A gente entende que o movimento faz parte da saúde. O que é saudável se movimenta, o que é saudável cresce, o que é saudável desenvolve. Não ter movimento vai trazer um processo de morte. Então, quando a gente fala de uma vida espiritual, quando a gente fala de uma vida emocional, quando você para numa estação, você entra num processo de deteriorização. Então, essa nossa série ela vem realmente para te destravar. Agora, nós vamos falar hoje, produção, sobre um tema importante chamado ambição. A ambição, ela não é ruim. A ganância é ruim. A ganância é quando você quer algo a qualquer preço, qualquer custo. Mas a ambição é importante. Já dizia o filósofo que um homem sem sonhos é um homem morto. Você tem sonhos, produção? Eu também tenho. Você tem sonhos? Claro que você tem. Um homem sem sonhos é um homem morto. Se você acorda pela manhã e você não tem sonho de nada, o que você sonha? Eu sonho meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não dá certo. O problema é que a nossa ambição precisa ser uma ambição honesta. Eu já vi gente que tem uma vida boa piorar a sua vida por uma ambição ruim. Vou dar um exemplo para você. Né? Esses dias eu estou... Tem lá, quando você vai no apartamento, tem um elevador lá, certo? O elevador está escrito lá, 600 quilos de peso ou, 8 pessoas. Certo? Aí você coloca 1 tonelada lá. O elevador funcionaria muito bem naquela proporção de 600 quilos. Mas você põe 1 tonelada, ele vai quebrar. Aí o que as pessoas no condomínio ficam reclamando? Esse elevador é uma porcaria. Esse elevador não funciona bem. Não é. Se você coloca um peso acima da carga projetada, acima da estrutura, não vai funcionar bem. O problema da ambição é que se você tem uma ambição desonesta com você, se você tem uma ambição que não é louvável, biblicamente falando, não é o que Deus espera, você vai trazer para a sua vida um peso e um fardo muito grande. Então, eu quero te ensinar hoje, nesse programa, qual deveria ser a ambição de um cristão. Eu tenho orado a Deus, porque eu quero viver o que eu vou te ensinar aqui hoje. O que eu vou te ensinar aqui hoje é muito sério. E você vai perceber, depois que eu te ensinei aqui, que muito do que eu vou te ensinar aqui você já tem, você já faz, e você só não é feliz porque você não olha para isso. A ambição de um cristão.
Se você tem a ambição certa, você vai atrás do que é possível, do que está ao seu alcance, porque Deus, Ele não faz o que eu posso fazer. E eu não posso fazer o que só Deus pode fazer. Se eu tenho uma ambição desregrada, se eu me movimento por algo que é papel de Deus e espero que Deus faça o meu papel, a minha vida simplesmente não avança. Então nós vamos falar hoje sobre ambição. Quero ler um texto com você. Está aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Tomar bastante aguinha aqui, que tem vigília hoje. Hoje eu gasto o gogó. 1 Tessalonicenses 4, 11 fala assim, ó. E procureis viver quietos. Olha o que a Bíblia diz, hein? E procureis viver quietos, tratar os vossos próprios negócios, trabalhar com vossas próprias mãos, como já foram mandados, a fim de que andeis dignamente para com os de fora e não tenhais necessidade alguma. Olha o conselho que Paulo diz. Olha o que Paulo diz, ó. Procure, ambicione, deseje. Vamos dessecar isso aqui, vamos pegar um bisturi. Viver quieto. Ó. Tratar seus próprios negócios, em outras palavras, cuidar da sua vida. Trabalhar com as suas próprias mãos, outras palavras, não dependa de ninguém. Como já te mandei fazer isso. A fim de que você ande dignamente com os que estão de fora e não tenhas necessidade alguma. Puxa vida, andar dignamente e não ter necessidade é uma boa ambição. Você andar dignamente e dizer não me falta nada. E ele dá o caminho. Como é que eu ando dignamente? Como é que eu ando dignamente e não vai me faltar coisa alguma? Fique quieto, cuide da sua vida e trabalhe com as suas próprias mãos. Gente, isso aqui é ouro. É ouro. Se a gente usar isso aqui que eu estou te ensinando hoje como ambição, a sua vida vai deslanchar. Pode ter certeza. Os grandes enroscos da vida, já vou dissecar isso aqui para você. Os grandes enroscos da vida está na contramão do que Paulo está ensinando. A Bíblia diz que na multidão de palavras há pecado. Então, quem fala muito sempre está metido em problema. Outra coisa, quem não trabalha, é vagabundo, preguiçoso, sempre está com problema. É dívida, é empréstimo, é agiota, é mentira, é fugindo do fulano, é Casas Bahia ligando o tempo todo, é Marabras ligando. Ou trabalhar com as suas próprias mãos, que é o que eu acabei de falar, e cuidar da sua própria vida. Cuidar da própria vida. Deus deu a sua vida para você cuidar. Então, eu quero dissecar com você porque a ambição é o que impulsiona você para continuar progredindo. Quando você tem uma ambição, é como um coelho que coloca uma cenourinha na frente do nariz dele e ele sai da toca em frente da cenoura. Quando você tem um ideal de vida, quando você coloca o trem no trilho, a sua vida deslancha. A ambição é importante. Agora, uma ambição errada, ela pode levar você para um trilho errado. Desejar o errado, trabalhar, porque a ambição vai mover você. A questão é, uma ambição errada moverá você para o lado errado. Então, a ambição certa vai fazer você progredir, melhorar, desenvolver. E geralmente é necessário que a gente desenvolva, através da ambição, um grau de sucesso, um grau de prosperidade. Toda a ambição tem que melhorar a minha vida. Então, eu quero dissecar com você o que Paulo diz aqui. Tá? Escreva no chat. Nós vamos falar sobre a ambição de um cristão. A ambição de um cristão. Ok? Então, Aiza, obrigado pela semente, minha irmã. Então, nós vamos falar da ambição de um cristão. Todo cristão precisa pensar nisso. Tá? Qual a primeira ambição de um cristão? Paulo está ensinando. Escreva aí. 1. Levar uma vida tranquila. Levar uma vida tranquila. Leve uma vida tranquila. Fuja de confusão. Fuja de conversa polêmica. Fuja de fofoca.
Então, qual é a maior ambição? Lucivaldo, obrigado pela semente, meu irmão. Escuta, tem uma ambição. Primeira ambição da sua vida, eu quero ter uma vida tranquila. Corra de polêmica, corra de história, corra de conversa, corra de me disseram, estão falando, me contaram. Corra. Corra de confusão. Tá tendo uma briga na família? Pega o carro e vai embora. Não fica. Não fica. Ninguém vai se matar? Não. Ninguém vai matar ninguém? Não. Então, gente, dá licença. Preserva a sua cabeça de ambientes conflituosos. Você já tem os seus próprios problemas. Você já tem suas próprias batalhas. Você já tem suas próprias lutas. Preserva a sua mente. Não fica assistindo programa de violência à tarde. Sua casa, gente, você não tem noção de quanto a gente absorve. Esses programas da tarde é só assassinato, 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 assassinato. É um que dá repercussão para assassinato de bandido e outro que dá repercussão para assassinato de inocente. Enfim, não importa. É pesado, é ruim. É ruim. Eu estava conversando com a minha esposa e eu falei, olha, graças a Deus, a nossa filha, Júlia, é uma criança. A Júlia é inocente. A Júlia, se você pega ela brincando sozinha, falando sozinha, contando história, olhando para o teto, porque a gente preserva ela num ambiente inocente, num ambiente infantil, num ambiente calmo. Graças a Deus, quando eu e Carla temos estresse nervoso, ela fica fora de tudo isso. Por quê? Porque nós temos uma ambição. Nós queremos ter uma vida tranquila. Tem gente que paga para entrar numa briga, produção. Tem gente que ama bater boca, ama ser isqueirinho. Paulo está falando, primeira ambição que você deve ter, quer ter uma vida que progrida, quer ter uma vida que avança, tem uma ambição, leve uma vida tranquila. Quero ler para você, 2 Tessalonicenses 3,12. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Trabalhando com sossego. O que é sossego? Paz, calma, tranquilidade. Trabalhe com sossego. Trabalhe, crie um ambiente onde você ganhe o seu pão com sossego. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Dinheiro não é tudo. Eu conheço gente que ganha muito dinheiro e perdeu o equilíbrio emocional, perdeu a saúde. É preferível você ganhar menos e ter qualidade de vida do que você ganhar dinheiro, muito dinheiro, e viver um inferno. Viver um inferno. Tome cuidado, porque tem essa ambição para qualquer área da sua vida. Eu quero viver tranquilo. Olha o que Paulo fala para nós em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. 1 Timóteo 2,12. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas esteja sempre em silêncio. Aqui Paulo está dizendo para a mulher, mulher, respeita teu marido. Vive em paz com ele. Então, assim, se submeta a ele. Né? Marlene Oliver, Deus te abençoe. Obrigado pela semente. Está passando um caminhão aqui, um trator aqui do lado, aqui, um submarino, sei lá o que é. Vai, pior que não vai embora. Vai, meu filho, força. Está subindo a ladeira. Escuta, Paulo está falando para as mulheres, mulher, submeta a autoridade do seu marido, vive em paz. Viva tranquila. Não bata a boca com ele, não. Fica debaixo da autoridade dele. Se ele estiver fazendo alguma bobagem, ele vai responder diante de Deus. E aí fala, mas pastor, e o marido? Pedro fala, 1 Pedro 3,4. Mas o homem, encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, a mulher submissa ao marido e o homem submisso a Deus. Isso é um lar em paz. Isso é um lar em paz. Não é me submeter ao marido. Eu me submeto ao meu marido e meu marido se submete a Deus. Isso é um lar perfeito. Porque se o teu marido se submete a Deus, ele vai saber tratar teus filhos, ele vai saber tratar você, ele vai saber tratar os negócios. Se a mulher se submete a um homem que se submete a Deus, a família é perfeita. Então, viva tranquilamente. Então, o termo usado para o Novo Testamento é o seguinte, vive em paz. Vive em paz. Nós, como cristãos, nós precisamos levar uma vida tranquila. Não se distraia. Não se distraia. Não se distraia.
Não permita que o mundo distraia você da sua boa obra. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12, Paulo fala assim, ó: a esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando com sossego, comam do seu próprio pão. Já tinha falado. Ou seja, coloque isso como objetivo. Coloque isso como meta. Como meta. Trabalhar com sossego. Trabalhar com disposição. Ju, obrigado pela semente. Pastor, eu sou de uma igreja que meu cunhado é pastor. O filho vive em festas, mesmo assim o pai deixa tocar no louvor, desanimada. Ô, minha irmã, deixa ele lá. Fica tranquilo. Se isso te incomoda, sai da igreja, mas não deixa lá. Deixa que o pastor vai prestar conta diante de Deus, tá bom? Vamos lá. Então, primeira ambição. Qual é a primeira ambição, produção? Viver em paz, ter uma vida sossegada. Por exemplo, Ju, isso aqui já é um problema para você. Você tem mais o que fazer do que ficar se preocupando se o pastor deixa o... É problema do pastor, ele vai prestar conta para Deus. Então essa preocupação aí não é uma preocupação que compete a você. Se isso te incomoda, se isso afeta a sua fé, sai da igreja. Igreja, gente, igreja é uma das coisas mais importantes dentre as menos importantes. Denominação não é crucial. Crucial é Jesus, é a Bíblia, é a fé. A denominação você escolhe por gosto, preferência. Tá? Então Paulo vai dizer a primeira coisa que eu quero que você aprenda. A primeira ambição de um cristão é leve uma vida tranquila. Segunda ambição de um cristão, anota aí. Cuidar dos seus próprios negócios. Isso aqui é crucial. Cuide das suas coisas. Cuide. Não deixe empoeirar. Se é seu, cuida, zela, se preocupa, olha. É impressionante, gente, o relaxo que as pessoas têm com as coisas que Deus dá a elas. É impressionante. Sabe, hoje eu acordei, vou ser sincero, não sou de chorar pitanga aqui não. Acordei muito cansado. E eu preciso poupar a minha voz. Mas eu falei, não, o Pensiore é importante para mim. O Pensiore, ele é crucial. Eu sei que tem gente que está comigo todas as manhãs aqui aprendendo. Eu vou. Por quê? Porque eu estou cuidando dos meus negócios. Eu estou cuidando daquilo que Deus colocou na minha mão. Eu preciso fazer com excelência. Eu não vou ficar aqui chorando a pitanga. Eu estou falando do meu cansaço por uma questão de ilustrar o que eu estou ensinando, não para me vitimizar. Não estou aqui me vitimizando. E se tem um sentimento que eu não gosto, é dó. Mas estou dizendo, eu preciso cuidar das minhas coisas. Fazer aquilo que você é responsável. Tem essa ambição. Eu preciso cuidar dos meus negócios. Eu preciso cuidar da minha casa. Eu preciso cuidar dos meus filhos. Eu preciso cuidar da minha carreira. Eu preciso cuidar da minha profissão. Eu preciso cuidar. Cuide dos seus negócios. A maioria das vezes que nós entramos numa crise financeira, profissional, emocional, é porque nós abandonamos, nos tornamos relaxados. Para de se preocupar. Sandra, Regina, obrigado pela semente, minha irmã. Para de se preocupar com a sua cabeça. Deixa a sua cabeça solta. Começa a ir em qualquer lugar sem critério, ter qualquer conversa sem critério, deixar o coração aberto para a flor roxa, que nasce no coração dos trouxas, sem critério. Sem critério. Não brinque com o coração. O coração é um negócio pavoroso. O coração se apaixona e o coração não tem critério. O critério tem que estar na tua cabeça. Deixa a tua cabeça solta. Cuide das suas coisas, meu. Cuide da sua saúde, cuide da sua vida, cuide. Isso não significa ignorar a necessidade dos outros, mas primeiro cuide de você. Cuide de você. Gálatas 6,10, olha o que Paulo fala. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, principalmente aos que estão dentro de casa. Então, tenho uma ambição, eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar dos meus filhos. O tempo não volta, não dá para se lamentar depois, porque não deu o beijo que tinha que dar, o abraço que tinha que dar, o carinho que tinha que dar, o dia de hoje não volta. Tem essa ambição, eu vou cuidar das minhas coisas, eu vou estar antenado, eu vou saber o que acontece na vida dos meus filhos. Você sabe que a maioria dos problemas com filhos, produção, abuso, estupro, acontece dentro de casa. E o pai, a mãe sonso não percebe. Por quê? Porque não cuida dos seus negócios.
Gálatas 6:1, Paulo vai dizer: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentados. O que Paulo está falando? Ei, para de prestar atenção na necessidade espiritual do outro. Se você for ofendido, se você for machucado, se alguém for lá pisar no teu calo, olha, cuide de você, cuida dessa ofensa, olhe para você mesmo e trata isso, resolva isso, não fique esperando que alguém venha, resolva, vá orar, vá se perdoar, vai ver um passarinho voar, vai sentar à beira do rio, vai fechar os olhos, vai orar, mas cuida de ti mesmo, cuida dos teus negócios. Você precisa ter uma cabeça boa. Tem uma frase que eu gosto, que coisa boa é ter uma cabeça boa. Coisa boa é ter cabeça boa. A sua cabeça é sua responsabilidade. O que você pensa, o que você determina. E aí, cuidar dos negócios é não cuidar da vida dos outros. Olha o que Jesus diz em Mateus 7, versículo 1. Mateus 7, 1. Não julgueis para não ser julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixe-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, como é que eu cuido dos meus negócios? Para de ver defeito na vida dos outros. Para de ver defeito na vida dos outros. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Quando você fica e foca no defeito dos outros, ignora seus próprios defeitos, você você se estagna. Gente, você aceita feedback? Você aceita feedback ou você é rodeado de bajuladores? Existe alguém que você convive que tem coragem de dizer não para você? De dizer, você acha que está abafando aí, cara, mas você não está legal, não. Ninguém gosta de ouvir, mas tem uma ambição. Eu vou cuidar da minha vida e eu vou observar o que está acontecendo comigo. E Arinha Vargas, obrigado pela semente, minha irmã. Entende isso? Compreende isso? Outra coisa para você cuidar dos seus negócios: não se intrometa na vida dos outros. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 11. Estou falando no ponto 2 ainda. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Aqui vem o velho ditado, né? Quem não trabalha, dá trabalho. Vagabundo dá trabalho. Pode pegar crente que dá trabalho na igreja, filho que dá trabalho dentro de casa. Sempre quem não trabalha, dá trabalho. É impressionante. E é exatamente isso que Paulo está falando. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs, antes cuidando da vida dos outros, gastando o tempo que não deve. Lá em Provérbios, capítulo 26, versículo 17, diz que o que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Se você pega um cão pelas orelhas, o cachorro te morde. Então, aquele que vive cuidando de questões alheias, vive sendo mordido, vive sendo ferido. E aí você vê a vida estagnada. Olha, uma vez eu fui aconselhar uma pessoa e eu percebi que todos os problemas da pessoa não eram dela. Não eram. Eram situações que ela entrou porque foi enxerida, porque foi intrometida, porque foi fuxiqueira. Entenda, primeira ambição, leve uma vida sossegada. Leve uma vida tranquila. Segunda, cuide dos seus negócios. Eu preciso cuidar da minha vida. O que é hoje na sua vida que está abandonado, jogado às traças, que você precisa voltar? O que é? Cuidado para não ocupar a sua agenda com a agenda dos outros. Eu vou dizer uma coisa, eu demorei muito para aprender isso. As pessoas, elas não têm limite. Se você deixar as pessoas terem acesso à sua vida, elas são incansáveis, insaciáveis.
elas vão sugar você até a página 30. As pessoas, elas não respeitam você. Qualquer pessoa. Porque ela sempre olha para você pela perspectiva da necessidade dela. Ela não quer saber se você tem estrutura, ela não quer saber se você está cansado, ela não quer saber se você está bem, ela só quer saber o seguinte: em que você pode me ajudar? Em que eu posso sugar algo da sua vida para melhorar a minha? Então, se você não pôr limites à sua vida, você está lascado, meu irmão. Se você não pôr limite à sua vida, se você não aprender a pôr limite, você vai morrer à míngua. À míngua. Cuidado, cuidado, cuidado quando você não põe limite. As pessoas, elas são insaciáveis. Insaciáveis. Então, a primeira ambição qual é? Tenha uma vida tranquila. Segunda ambição qual é? Cuide dos seus negócios. Ei, produção. Pegar no tranco aí, produção. Cuide dos seus negócios. Produção fica no Facebook aqui enquanto eu estou fazendo a live. Assiste minha live, produção. Terceira ambição, vamos lá. Trabalhe com as próprias mãos. Estou falando aqui da ambição de um cristão. Quer ter uma ambição boa? Trabalhe com as próprias mãos. Ou seja, gere você o fruto do seu trabalho. Para de ser um peso na vida dos outros. Tem gente que tem uma ambição. Nossa, eu não vejo a hora de arrumar um marido rico. Hein, produção? Tem essa ambição, né? Tem gente que tem essa ambição. Né? Rapuzel tem essa ambição, produção? Tem que ter, para você ficar rico. Você tem intenção de ficar rico, produção? Ô, glória! Tem uma ambição. Qual é a ambição? Trabalhar com as próprias mãos. Então, assim, eu posso até me casar com um cara rico. Eu posso até me casar com uma mulher rica. Não tem problema. Mas eu preciso entender que eu não vou construir uma vida pensando no dinheiro dos outros. Eu vou trabalhar com as minhas próprias mãos. Deus espera que o seu povo seja capaz de trabalhar para realizar. Escuta, Deus dotou você de talento, capacidade, instrução. Não é para você ser gigolô, não, bonitão. Não é para você ser sustentadinho, não. Uma coisa é família. Trabalhe. 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 Claro, casou, há um acordo familiar, um trabalho, outro fica em casa. Mas na vida de solteiro ou na vida pessoal, trabalhe. Não viva uma vida de dependência. Hoje vem uns marmanjos aí de 40 anos na barra da saia da mãe e do pai, sustentado por pai e mãe. Toma vergonha na cara, rapaz. Vai trabalhar. E aqui eu não estou falando de quantidade de dinheiro que ganha, não. Aqui não é ganhar muito ou pouco, porque o muito ou pouco é muito relativo. A Bíblia diz que se você é fiel no pouco, Deus te dá o muito. Dinheiro não é uma questão de quantidade, dinheiro é uma questão de mordomia. É como você administra o dinheiro, é como você lida com ele, é como ele domina o seu coração. A gente vai pregar sobre isso domingo de manhã, na Lírio. É como você lida com ele. Então, preste atenção. Deus espera que você seja capaz de trabalhar. Vamos ler aqui, ó, 2 Tessalonicenses 3, do 6 ao 10. Mandamo-vos, irmãos, porém, em nome do Senhor Jesus Cristo, que aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Ou seja, se afasta de gente que vive uma vida bagunçada. Como é que eu trabalho com as minhas próprias mãos? Primeiro, não aceito influência de vagabundo. Trabalhador não anda com vagabundo, desculpa. Eu quero andar com gente ou igual ou melhor que eu. Desculpa. Eu não vou gastar meu dia para tomar café com vagabundo. Ah, mas e a evangelização? A evangelização é outra coisa. Na evangelização eu não vou trocar ideia. Na evangelização eu vou falar do evangelho. Aí tudo bem. Eu vou pregar do amor de Deus. Agora, eu não vou sentar e gastar meu tempo, a minha agenda, para ficar dando meu tempo de graça para gente que não quer saber de nada da vida e que corre o risco de me influenciar ainda. De jogar, né, areia no meu suco. Não vou. Não vou. Então, Paulo está falando, mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos. Pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós.
Nem de graça comemos o pão do homem, de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados em nenhum de vós. O que Paulo está falando? Não aceita comida de graça. Ai, vamos lá. Né? Eu já passou por isso no restaurante, vai todo mundo para o restaurante, passar um camarada lá, coitado, não tem dinheiro, fica tomando só água. Aí o outro também não tem dinheiro, fala assim, não vai rachar a conta? Eu vou tomar várias sobremesas aqui. Não seja um peso para ninguém. Cara, se você não tem dinheiro, não vai. Se não tem recurso, não vai. Não aceite comer pão de graça. Trabalha. A Bíblia diz o seguinte, ó, trabalha, não tá suficiente trabalhar de dia. A Bíblia diz, trabalhando noite e dia. Trabalha, ninguém morre de trabalhar, não. Não morre, ninguém fica doente de trabalhar, não. Não fica. Você quer se curar? Trabalhe. Se ocupe. Ninguém morre de trabalhar, não. Eu estou morrendo de tanto trabalhar. Morre de ser vagabundo. Morre de ficar deitado na cama, pensando no que não presta. Morre de ficar cuidando da vida dos outros. Eu nunca vi o trabalho matar alguém. Ninguém morre de trabalho, não. Morre de ficar dependendo. Paulo está falando, porque não tivemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes, porque quando ainda estávamos conosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Não quer trabalhar? Não come. Não quer trabalhar? Não vai ter direito. É uma sociedade hoje que não quer trabalhar. Sabe o que eu li aí, produção? Que nos Estados Unidos ninguém quer voltar a trabalhar, não. O governo começou a dar bolsa aqui, bolsa ali, salário alto, acabou a pandemia, quem se aposentar, ninguém quer voltar a trabalhar, não. Ninguém quer voltar a trabalhar, todo mundo quer bolsa, todo mundo quer se aposentar. Meu Deus do céu, gente, trabalho é uma bênção. Tenho uma ambição, eu vou trabalhar até o fim da minha vida. Quando eu me aposentar, eu quero continuar trabalhando. Trabalhar é uma bênção. Trabalhar é uma bênção, ser útil, ter o salário, fazer alguma coisa para abençoar a vida de alguém. Deus me livre ser peso para alguém. Deus me livre fazer a vida de alguém piorar por causa da minha vida. Deus me livre, alguém tem que pagar o preço para eu existir. Jesus já pagou o preço. Trabalhe com fadiga, trabalhe com afinco, mas não aceita ser um peso. Tenha essa ambição. Eu não vou ser um peso para o outro. A minha ambição é trocar de celular. Às custas do quê? Da coitada da tua mãe que se mata de trabalhar e vai ter que pagar uma prestação? O meu sonho é ter um tênis de R$1.000. Às custas do quê? Do teu pai que trabalha o dia inteiro e agora tem que fazer uma prestação aí de R$500 para pagar o teu capricho? Toma vergonha na tua cara, rapaz. Vai trabalhar. Tênis de R$1.000, eu nunca vi isso. Para mim passou de R$200 um tênis, já está caro. Se você tem dinheiro para comprar, maravilha. Agora um filho pedindo para um pai um tênis de 3.000, 4.000. Meu, tenha dó do teu pai e da tua mãe, rapaz. Tenha dó do teu pai e da tua mãe. Pelo amor de Deus. Como é que eu cuido? Como é que eu trabalho? Seja diligente. Estou falando sobre trabalhar com as próprias mãos. Seja diligente. Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazê-lo de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. A gente eleva esse texto muito para a Bíblia, né? Então, por exemplo, fazer de coração, fazer bem para o Senhor, é cantar, é orar. Marluce, obrigado pela semente. Não é não, gente. Fazer de todo o coração, é qualquer área, se é contador, se é pedreiro, você é arquiteto, você é recepcionista, você é secretário, você é a produção. Faz tudo bem feito, como se fosse para o Senhor. Mesmo que você trabalhe para homens, faça para o Senhor, como se fosse para o Senhor. Aí a sua vida deslancha, aí você avança, aí você prospera. Faça com excelência. Não está feliz? Tenha coragem, peça a conta e vai embora. Mas faça para o Senhor. Aí o pessoal colocou, eita produção. Quarta ambição de um cristão. Qual é a primeira? Tenha uma vida tranquila. Segunda? Cuida dos seus próprios negócios. Vê se a produção sabe. Terceira? Vai, produção. Trabalhe com as suas próprias mãos.
trabalhe. Quarta ambição de um cristão: seguir os mandamentos do Senhor. Coloca aí, quarto. Seguir os mandamentos do Senhor. Seguir os mandamentos do Senhor. Em Lucas 6,46, Jesus pergunta: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Tem uma ambição. Minha ambição é ir para a Disney. Minha ambição, você quer ver tua vida fluindo? Coloca uma ambição: eu vou obedecer tudo que Deus manda. Sem A nem B, eu vou obedecer. Como Ele manda, como é o relacionamento que Ele deseja, assim vai ser. Como que é a vida profissional, assim vai ser. Leia a Bíblia, obedeça o Senhor. Obedeça, obedeça, obedeça. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 4,2: porque vós bem sabeis. Ana Cleide, obrigado pela semente, minha irmã. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. 1 Coríntios 4, 14 e 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Quer ter uma vida que não se estagna, obedeça os mandamentos do Senhor. Obedecer a palavra de Deus, obedecer os ensinos, obedecer os critérios, obedecer os princípios. Pastor, eu não conheço muito a Bíblia. Leia, e o próprio Espírito Santo fala ao seu coração. Tem muita coisa, gente, que Deus fala. Eu vou dizer para você como que eu decido na minha vida, produção. É a paz. Ontem, vou dizer um exemplo. Ontem eu preguei uma mensagem que eu não queria pregar. Só que a mensagem que eu queria pregar me dava angústia. Angústia. Deus não falou assim: prega outra mensagem. Blá, blá, blá. Quem estava na explosão ontem ouviu. Eu preparei a mensagem. Eu ia pregar sobre o machado de Eliseu. O machado que afundou. Preparei, escrevi, fiquei o dia inteiro escrevendo. E Deus falou: não. Toda vez que eu pensava nessa mensagem que eu queria pregar, vinha uma angústia. Uma angústia, uma angústia, uma angústia, uma angústia. E quando eu pensava na outra mensagem que eu não queria pregar, porque eu entendi que era uma mensagem... conferência, né? A gente chama, quer pegar uma mensagem mais complexa. Coisa de pastor besta, né? Quero pegar uma mensagem mais complexa, uma mensagem mais profunda. E quando eu pensava na mensagem do que eu preguei ontem, vinha uma alegria no meu coração. É isso. Mas meu coração queria aquilo. Então, Deus fala com você. E eu tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer a Deus. Eu tenho que ter força para obedecer. Tenha uma ambição. Seja cumpridor da palavra. Seja o cumpridor. Tiago 1,22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não é aquele ditado de por fora a bela viola e por dentro pão bolorento. Obedeça a palavra, creia na palavra, descanse na palavra. Tenha essa ambição: eu vou obedecer. Gente, eu sei que isso é clichê, eu sei que isso não dá ibope, mas é o seguinte: não tem avivamento sem obediência. Não tem como sua casa prosperar, sua família prosperar. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com todos, com Ele. Deus ama todos, mas Ele não salva todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo, para que todo aquele que nele crê, não é para todo mundo, é para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a salvação é para todo mundo, mas Ele salva todo mundo? Não, Ele salva os que creem. E se você crê, você obedece. Se você crê, você obedece. E o último, penúltimo, quinta ambição. Qual é a primeira ambição, produção? Primeira ambição de um cristão: tem uma vida tranquila. Segunda, cuide dos seus próprios negócios. Terceira, trabalhe com as suas próprias mãos. Quarto, obedeça os mandamentos. Quinto, se comporte adequadamente com os de fora. Ou seja, resumindo, dê bom testemunho. Dê bom exemplo. Tenha isso como ambição. Quem olhar de fora para a minha vida vai ver um cristão. Um lar cristão. A minha vida não vai envergonhar o Evangelho. A minha vida não vai envergonhar o reino de Deus. Eu tenho uma ambição. Vão olhar para mim e dizer: ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Isso deveria ser uma ambição de todo mundo. Ali vai um homem sério, uma mulher séria, comprometida com a Bíblia. Homem de oração, mulher de oração, homem de fidelidade a Deus. Cuidado para não se perder no exemplo. Cuidado
1 Pedro 2,12, a Bíblia nos fala sobre a importância de dar bons exemplos, a importância de ter uma vida irrepreensível. Você precisa pôr a cabeça no travesseiro e dizer: eu não envergonho o reino de Deus. Eu não envergonho o reino de Deus. Eu não envergonho o reino de Deus. Você precisa dizer o seguinte: quem olha de fora vê Jesus em mim. Essa é a ambição. O meu jeito de falar, o meu jeito de escrever, o meu jeito de trabalhar, o meu jeito de reagir. Coisa boa é uma cabeça boa, eu me afasto de problema. Quando eu abro a minha boca, eu tenho uma voz de sabedoria, uma voz de equilíbrio, uma voz de orientação. Eu não estou afugentado em conversa paralela. Eu tenho uma ambição. Qual é a minha ambição? Eu me comporto adequadamente com os de fora. Eu sei estar num ambiente, né? Igual, por exemplo, tem gente que pergunta: pastor, eu posso ir num casamento onde vai ter bebida? Pode. A luz não deve se afastar das trevas. Pastor, eu posso ir num batismo na igreja que não é da minha religião? Pode. Você só saber se comportar. O problema é o não saber comportar. O problema é quando a gente deixa o ambiente fazer a gente e não a gente fazer o ambiente. Esse é o grande problema. Essa é a grande questão. A gente precisa entender o que é o reino de Deus e o que Deus espera de cada um de nós. E o último, sexto e último. Qual é a próxima ambição? Não estar em necessidade. Eu tenho uma ambição, eu não quero passar necessidade. Lena Souza, obrigado pela semente, minha irmã. Eu, Diego Menin, não quero passar necessidade. Eu tenho essa ambição. Sabe, a ambição humana a mundana é: eu quero dinheiro, eu quero riqueza, eu quero sucesso, eu quero influência. E eu vou dizer para você, eu não quero passar necessidade. Eu não quero passar necessidade. Eu não sei se eu vou morar num palacete, eu não sei se vou ter um carro importado, eu não sei se eu vou viajar o mundo inteiro. Eu só sei de uma coisa: Senhor, eu não quero que falte nada. Eu não quero que falte nada. Eu quero olhar para a minha vida e dizer: obrigado, não me falta nada. Talvez não tenha muito luxo, talvez não tenha muito frufru, muita coisinha, mas é isso. Se você tem uma ambição em focar em não ter necessidade, sua vida vai ter uma nova paz, uma nova alegria, uma nova gratidão. Se você focar na riqueza, no luxo, na ostentação, você vai ser incansavelmente destruído. Nada vai satisfazer você. Absolutamente nada. Nada. Paulo vai dizer em Filipenses 4 que ele aprendeu o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu ter e não ter. Ele aprendeu na fome e aprendeu na fartura. Ele aprendeu. Qual é o segredo que Paulo aprendeu? Tudo posso naquele que me fortalece. Se Jesus é tudo e Ele é a minha força, então, meu irmão, você vai ter a capacidade de saciedade. Então, tenha essa ambição. E talvez você já não tenha necessidade. Talvez você já tenha tudo o que precisa para ter uma vida boa, uma vida tranquila. Avalia sempre se os seus problemas são reais. Avalia sempre se isso que está tirando você do eixo, do prumo, é real. Então vamos recapitular aqui os 6 tópicos. Anota isso como um guia mesmo. Porque quando algo vier contrário, você corta. Quando algo tentar fazer isso, tem essa ambição. Eu te garanto, se você tiver essa ambição, a sua vida nunca vai estar estagnada. Vamos lá, produção? 1, qual é? Tenha uma vida tranquila. 1, 2. Cuide dos seus próprios negócios. 3. Trabalhe com as próprias mãos. 4. Obedeça os mandamentos do Senhor. 5. Se comporte adequadamente com os de fora. 6. Não esteja em necessidade. Parabéns, produção. Parabéns. Depois de 2 broncas, né? Conseguiu. Gente, 6, é isso aqui. Essas são as ambições. As ambições de um cristão. Não há nada de errado em ser bem-sucedido. Não há nada de errado em ser próspero. Mas a nossa ambição principal como cristão tem que ser as ambições que Paulo menciona. E eu vou encerrar lendo para você de novo o texto que abri essa nossa aula de hoje. Quero ler para você
1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11. Guarde esse texto de forma preciosa na sua vida. 1 Tessalonicenses 4, 11. E procurareis viver quietos, tratar dos seus próprios negócios, trabalhar com as suas próprias mãos, obedecer os seus mandamentos, a fins de que andei dignamente para com os que estão de fora e não tenha necessidade alguma. Os 6 tópicos eu tirei de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11 e 12. Então toda a minha aula de hoje está aqui, 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. De onde vem o manual? Da Bíblia. De onde vem os tópicos? Da Bíblia. Então vou repetir de novo. 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. E procureis viver quietos. 1. Tratar os vossos próprios negócios. 2. Trabalhar com as suas próprias mãos. 3. Como já te mandei pelos mandamentos. 4. A fim de que andeis dignamente para com os de fora. 5. 6. E não tenhais nenhuma necessidade. 6. Essas são as 6 ambições de um cristão. É isso que você tem que querer. Qualquer coisa que venha contra isso, joga no lixo, joga fora, abomina, joga fora, porque em nome de Jesus você vai ser tratado por Deus. Eu vou te dizer uma coisa. A minha vida, ela nunca parou. Eu nunca vivi uma fase de estagnação. Já passei por muitos problemas. Já passei por muitas lutas. Eu, minha família, enfim, como todo mundo. Não sou aqui me vitimizando, não, porque todo mundo passa por problemas. E ninguém é pior do que ninguém. Mas eu aprendi que se eu tenho uma ambição correta, e a minha ambição é nobre, o próprio Espírito Santo me conduz para o avanço. Então, alinhe as suas ambições. Veja o caráter delas. E talvez, se elas forem ambições honestas, Deus vai te usar. Talvez sua vida está parada porque suas ambições são ambições podres, ambições fúteis. Alinhe as suas ambições. Vilma Maria, obrigado pela semente. Eu quero orar por você. Hoje a gente tem vigília às 9 horas da noite. Vigília em produção. Vai para a vigília? Hoje tem vigília, hoje o fogo cai. Hoje, essa é uma ambição boa, hein? Sextou com vigília, 9 da noite ao vivo. Você já foi na vigília da Lírio? Você sabe como é? Não é aquela vigília que eu largo você orando, não. Lá você ora comigo, lado a lado. Eu vou te conduzindo do começo ao fim. Você vai fechar o olho para orar, daqui a pouco você já abre, já passou. É rapidinho, não é? Voa. Não é aquelas vigílias que começam, antigamente aquelas vigílias que começam 11 da noite vai até 6 da manhã e o povo tudo cochilando na cadeira. Não é o tempo de oração, é a qualidade da oração, é a profundidade. Hoje tem vigília 9 da noite, nós vamos clamar ao Senhor por um romper na vida espiritual. Vai ser demais, vai ser poderoso. Deixa eu orar por você. Pai bendito em teu nome, eu quero orar pela vida de cada um deles. Quero orar pela tua presença, pela tua graça, Senhor. Nós queremos que a nossa vida não fique parada, estagnada. Nós precisamos de um avivamento, nós precisamos de um poder. Doce presença de Jesus, o Senhor é muito bom e as suas misericórdias duram para sempre. A sua graça, Senhor, é a razão de nós não sermos consumidos. E nós precisamos de Ti, meu Pai. Precisamos do Teu favor e do Teu amor. Cuida de cada um dos Teus filhos. Afasta do coração deles, Deus, toda a estagnação por ambições que não deveriam ser ambições legítimas, reais. Ajuda-nos, Pai, a ter uma vida calma, uma vida tranquila. Ajuda-nos, Senhor, a em Teu nome trabalhar nos nossos próprios negócios, cuidar da nossa vida. Ajuda-nos, Pai, a trabalhar com as nossas próprias mãos, a parar de depender e ser um peso da vida dos outros. Senhor, que possamos obedecer os Teus mandamentos, andar com dignidade e principalmente, Senhor, olhar para as nossas necessidades, quantas já foram saciadas e nós não conseguimos agradecer porque estamos sempre focados com o que não presta, o que não vale a pena. Ajuda-nos, meu Pai. Ajuda esse teu filho e essa tua filha que por conta de uma ambição errada tem a vida hoje atrofiada, paralisada. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Eu oro e declaro movimento sobre a vida desse teu filho, dessa tua filha. Toda paralisia, toda estagnação caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja avivamento, que haja poder, que haja unção,
que a glória do Pai seja manifesta e que o poder que emana da presença de Jesus seja a fonte de vida e sustento. Eu oro crendo que o Senhor nos ouve, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e graças a Deus. Que bênção. Manda um monte de palminha para Jesus aí, ó. Um monte de palminha, manda emoji aí de palminha aí, produção. Hoje não teve vai lamber sabão, né? Hoje não teve, hoje estou mais de boa, mais tranquilo. A explosão já está fazendo efeito aqui. Manda aí um monte de palminha para Jesus. Gente, ó, hoje encerramos essa série. Não tem uma vida estagnada. Espero que você tenha gostado. Fizemos com muito carinho. Tire lições, anote, assista de novo. Tudo que eu trago para você aqui é bíblico e com muito carinho e coisas que eu vivo, coisas que eu acredito, coisas que eu creio que podem mudar a sua vida. Tá bom? Nos vemos hoje, 9h, numa grande conferência. Explosão 12 está pegando fogo e hoje é vigília, é inédito, hein? Nunca tivemos vigília na Explosão 12, é a primeira vigília, produção. Mas hoje vai ser demais. Beijo no seu coração, que o Senhor te abençoe. Se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixe seu like, me siga lá no Instagram, Diego, @DiegoNMenin, e é uma bênção estarmos juntos. Beijo, fui, tchau!